Questão número 80, questão de meios de transporte, ok? E aí, quando a gente fala de transporte, a gente está falando de circulação. Competência área 4, habilidade número 18, tá bom? Aqui eu tenho um mapa do Brasil que mostra o tráfego aéreo, tá certo? Então, você observa o seguinte, crianças, que nessa região aqui amazônica, região aqui central do Brasil, nós temos um fluxo bem menor de aeronaves, mas já aqui, quando a gente fala de, por exemplo, região sudeste e sul, principalmente a região sudeste, região nordeste, aqui região aqui mais ao norte da região sudeste, que seria Minas Gerais, você tem um fluxo maior. Perceba, gente, que quanto maior a concentração populacional, consequentemente você tem uma maior cadeia produtiva, você tem mais riquezas, você tem mais fluxo de aeronaves. Quanto menor a concentração de pessoas, menos desenvolvida é a região, você tem menor fluxo de aeronaves, beleza? Então, sempre lembrar disso aí, que a distribuição das rotas aéreas, ela se dá a partir da concentração populacional e também pela produção econômica. A imagem retirada de um site de monitoramento do tráfego aéreo no Brasil mostra que a circulação de aeronaves no país é, letra A, semelhante à estrutura dos Estados Unidos, forte tanto na costa leste como na costa oeste, não tem semelhança nenhuma. A realidade é muito diferente. O fluxo ele é bem mais distribuído, logicamente, que ele vai ser concentrado lá na região leste, no caso no nordeste, no sudeste e também na região oeste. Vai ter essa concentração em algum lugar, mas as distribuições são um tanto diferentes e o volume de aeronaves, o volume de rotas aéreas é muito maior do que no Brasil. Letra B, homogênea pelo território. Homogênea não, a gente viu aí que nós temos uma concentração, principalmente na região sudeste. Mais comum no sul amazônico por conta do agronegócio do que nos cerrados. Também não, ele está falando que o sul amazônico, quando a gente volta aqui, ó, o sul amazônico você tem, né, aqui no Acre, aqui em Roraima, aqui no Mato Grosso, mas não se compara com as demais regiões. Compatível com a infraestrutura instalada e concentração de atividades econômicas, claramente, né? Quanto maior a concentração, você só vai ter grande fluxo aéreo se você tiver volume grande de pessoas, tá bom? Então, a gente está falando aí de pouco mais aí de 30% da população brasileira concentrado basicamente ali naquele eixo, né, Rio-São Paulo. Aí, quando você junta toda a região sudeste, você tem quase a metade da população brasileira, então, naturalmente, se torna compatível esse fluxo de aeronaves. Mais intensas nas regiões norte e nordeste. Não, a gente vê região nordeste e sul, no caso, a mais concentrada na região sudeste, beleza? Letra D. Valeu, pessoal!